Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje, vocês devem ter visto aí no título, eu tendo a dizer um negócio pra vocês. Vocês não entendem nada de economia, provavelmente. Léo, que arrogância. Parece arrogância. Mas eu utilizo esses vídeos, e inclusive o vídeo de hoje vai ser mais longo, porque é domingo, certo? Então eu quero fazer os vídeos de meio de semana um pouco mais curtos e o vídeo de fim de semana mais comprido. Bem, aqui nesse canal nós tratamos a economia como ciência. E já vieram muitas pessoas dizendo economia não é ciência. Meu amigo, é uma ciência social. É que você, como engenheiro, ou como entusiasta de engenharia, ou porque você é marxista e nem sabe, e acha que a única coisa importante que tem é o material, você não sabe o que é ciência. Né? E o problema da economia é que todas as pessoas são agentes econômicos. E todas as pessoas sentem no próprio bolso, ou quando vão comprar alguma coisa com o dinheiro dos outros, eles sentem os impactos de decisões econômicas e tomam decisões econômicas. Então, a economia é mais familiar a você do que a medicina ou a engenharia de foguetes. Né? Apesar de, no caso da medicina, você também ser objeto de estudo da medicina. Mas não é sempre que nós nos deparamos com esses assuntos. E o jornal, os comentaristas de jornal, a internet, o X, né, o ex-Twitter, e o debate político foi reduzido à economia. Então todo mundo acha que é economista, todo mundo acha que entende de economia. E veja, quando eu digo que eu sou economista, não é porque eu tenho bacharelado em economia, não é porque eu tenho carteirinha profissional de economia, de economista. É porque eu me dedico ao estudo de economia. Teve um vídeo em que eu tratei dos erros conceituais de Renato 38. E vocês disseram que eu estava dando carteirada porque eu fui ver o currículo dele. Vocês não entenderam que no vídeo era importante esse tipo de coisa, porque eu percebi que há erros conceituais que se aprendem na introdução à economia. E houve um pulo na formação aparente, né? Não posso dizer só pelo currículo que houve o pulo, mas aparenta, né? É verossímil que há verossemelhança que há um salto de formação, né? Que se esqueceu os fundamentos da ciência econômica e se tratou direto, pulou-se para uma mistura, uma sinestesia entre economia austríaca e finanças, né? Com econometria, uma econometria falha. Então, é importante você trazer, sim, para um debate acadêmico, a formação da pessoa. Por quê? Porque você trazendo a formação da pessoa, você trazendo o que a pessoa já estudou, porque a autoridade vem de autoria. O que a pessoa já fez e no que a pessoa trabalha, você entende alguns erros conceituais que a pessoa pode fazer. Né? E é importante em qualquer debate, qualquer estudo econômico, agora não estou falando mais do Renato 38, é você entender qualquer debate, qualquer estudo econômico, vocês estão vendo um monte de debates aí na internet, debates que parecem econômicos, mas não são, porque levam comunistas, levam liberais, e não é um debate econômico ali, é um debate comportamental. E é importante nós sabermos sim a formação da pessoa, sabemos sim a autoria da pessoa. Por quê? Para nós entendermos até onde pode ir o argumento da pessoa. Por quê? Porque a linguagem humana é muito habilidosa. É sensacional. Só que as palavras têm um peso para mim que podem não ter para você. E a má interpretação das palavras, principalmente num país em que apenas eu falava 30%, mas na verdade é bem menos. Eu acho que é cerca de 20%. Depois, se eu achar, eu deixo o link aí na descrição. Ou procurem, aprenda a procurar. Coisa de 20% dos brasileiros, né, são plenamente alfabetizados. Aqui, evidentemente, que eu estou falando com vocês. Só que eu tenho uma tese que é minha, que eu não posso provar, e não é uma tese acadêmica, de que o vício em minimizar a conversa escrita cria a dificuldade também de entender discursos falados. E então é importante a comunicação você saber ler, mesmo que você não utilize a leitura. É importante a comunicação você saber ler. E se esse vídeo pegar 1000 pessoas, né, de visualização, 200, 300 vão entender o que eu estou falando. Por quê? Porque as outras podem até concordar comigo, mas se você é brasileiro, estatisticamente, por teste randômico, provavelmente com um universo amostral grande o suficiente e com um alfa de significância de 5%, eu posso dizer que de 10 a 40% da minha audiência apenas é plenamente alfabetizada. Léo, se você falou 20, por quê? Porque o universo não é tão grande assim, né? Pode ser segmentado. Mas eu acredito que metade da minha audiência é analfabeta. Por quê? Porque
é um tema, o tema econômico é um tema que vocês entendem ser político, e não é. Né? A economia é uma ciência que trata da escassez e da alocação dos recursos. Que recursos? Os recursos do ímpeto humano, do que o ser humano consome e do que o ser humano produz. Tá? Então, eu não estou enrolando. Eu dei uma boa introdução nessa aula e eu quero tratar nessa aula um esqueleto, uma estrutura, de que você não entende nada de economia. E eu quero mostrar para vocês, primeiro, a fundamentação teórica da economia. Tá? Eu quero mostrar para vocês, né, na fundamentação teórica, eu vou mostrar os 4 braços econômicos. Tá? Eu vou. Vamos tentar falar do status questiones. Vou falar do status questiones e depois eu vou falar do panorama do mundo hoje, onde está a economia hoje, o que a economia faz. E uma coisa muito importante mesmo. Todo mundo pode falar de economia? Evidente. Eu entendo que todas as pessoas possam falar. Mas tinha um ditado que minha mamãe fala, né? Ela nunca mais falou, mas eu acredito que ela ainda fala, que é: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, quando você vem na internet, ou quando você publica um artigo, seja impresso, seja na internet, seja na academia, seja mais informal, você tem que estar disposto ao exame. Ao exame da audiência leiga ou ao exame mais científico. Quando você posta no Twitter, né, X, alguma coisa, eu posso olhar e posso responder. A rede social foi feita para isso. Então, aí eu tenho que entender qual é a formação da pessoa. Se é um usuário anônimo, é uma pessoa que não se presta, não se fala como economista, não se fala como financista, só está falando, é a indignação dela. Não tem. Agora, se uma pessoa que vende cursos de criptomoedas, uma pessoa que vende cursos do mercado financeiro, falar uma besteira econômica, é uma coisa importante da gente conversar. Por quê? Porque isso é educação. Isso é mídia falante. Isso é discurso público. Veja, você entender economia não vai te salvar. Você tomar boas decisões econômicas não vai lhe salvar. Por quê? Porque há coisas. Sua vida pode estar uma maravilha, gente. Uma maravilha economicamente. E você pode se perder e continuar com seu rico dinheirinho no banco. Pode ser coisas triviais para você perder a vida. Perder a vida no sentido cósmico da palavra. Né? Cometer um erro que você nunca mais vai se livrar desse erro. Jogadores de futebol que estão na cadeia, por exemplo. Políticos milionários cometem uma besteira. Empresários que são flagrados em shows perdem a família inteira, né, porque são flagrados em show com amantes, esse tipo de coisa. Você sabe. Economia não vai te salvar. A salvação é você estar num estado pleno. A economia pode te auxiliar de alguma maneira, se você dá muita importância para isso. Pessoas pobres, miseráveis, que vivem em subsistência, às vezes são muito mais inteligentes que muitos catedráticos de universidade. Então, a economia é um estudo da produção humana. Então, vejam, a economia não é tão importante assim. E a ideia que ela é tão importante assim é uma ideia liberal comunista. Né? Dos liberais e que os comunistas aproveitaram, porque o comunismo vem do liberalismo. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começar? Primeiro de tudo, para vocês entenderem a economia, e aí eu vou batendo em quem eu tenho que bater. Existe um negócio chamado fluxo circular. Pessoal, curtam, certo? Compartilhem, inscrevam-se, tornem-se membros. No curso, nós temos o curso de rascunheiros acadêmicos, eu tenho um curso de filosofia econômica. E meu amigo Renato tem um curso de macroeconomia e que ele trata do fluxo circular da renda também. Tá, muito bem. Existe uma coisa chamada fluxo circular da renda. A economia tem 2 agentes essenciais: o consumidor e o produtor. Tá? Muito bem. Vamos colocar que o consumidor é a família. A família pode ser a família tradicional brasileira, né? Um marido, 2 amantes e filhos de mulher diferente, não. Pode ser a família brasileira, pode ser a família, aquela família de livro até a década de 80, ou pode ser uma única pessoa. Família porque a família tende a repartir renda, então as pessoas se ajudam ali sem uma contrapartida econômica, então é a menor unidade
de agente econômico. Pode ser uma família com 20 pessoas que vivem dentro da mesma casa, pode ser uma pessoa solteira. Tá? Muito bem. Então você tem as famílias e você tem as empresas, que nós vamos chamar de firmas. Tá? Muito bem. As famílias, né? Aqui eu coloquei firmas, então aqui eu coloco famílias. As famílias oferecem mão de obra, que é capital humano, tá? Oferecem mão de obra. As famílias oferecem aluguéis. Como aluguéis? As famílias são donas de algumas casas, de alguns terrenos, né? Então as famílias oferecem imóveis. Certo? As famílias oferecem imóveis. E as famílias podem ter um pouquinho de dinheiro também, mas eu vou pôr depois, tá? As firmas. O que as firmas oferecem? Em vermelho é tudo que é oferecido, tá? As firmas oferecem vagas de trabalho. As firmas oferecem vagas de trabalho, as firmas oferecem mercadorias para serem compradas. E serviços, né? Se vocês procurarem num livro, não é bem assim. Inclusive, falando de livros, eu vou deixar alguns livros aí. Primeiro de tudo, Ação Humana, do Mises. Leiam esta bela peça, tá? Leiam esse livro, porque vocês estão falando muito disso aí, vocês nunca leram. Tem 1000 e tantas páginas, se eu não me engano. Eu duvido que vocês leiam, mas leiam. Erros e Acertos do Dinheiro, do Friedman, também. E Formação Econômica do Brasil, tá? Leiam esses livros. E eu vou deixar o livro do Menkel também, Introdução à Economia. Não sei se é Introdução à Economia ou Introdução à Microeconomia, mas vejam, são livros afiliados, são links de livros afiliados da Amazon. Vocês comprando por esse link, vocês dão uma comissão pro canal e ajudam a manutenção do projeto. Muito bem. Veja, se vocês procurarem em livros, não é bem assim, eu tô colocando mais para exemplificar, tá? As famílias oferecem mão de obra e as firmas têm vagas de emprego. Então as firmas pagam salários para as famílias. As famílias, tendo salário, consomem mercadorias. As firmas vendendo mercadorias ou serviço têm dinheiro para pagar os salários. As famílias também podem ter imóveis porque elas fizeram poupança e acumularam dinheiro. Elas acumulando dinheiro, por quê? Porque aqui, né, como as firmas ficam superavitárias, né, lucro é igual a receita menos o custo. Certo? Receita menos o custo é lucro. As empresas, então, têm que ter uma receita maior do que o custo. Tá? As famílias, como é que as famílias ficam superavitárias? Como é que as famílias conseguem mais dinheiro? As famílias demandam, né? Elas têm renda, que nós podemos chamar de salários, tá? Vamos chamar de renda, porque vai entrar aluguel aqui. A renda da família é igual a renda da família menos o consumo da família é igual a poupança. Quando as famílias ficam superavitárias, quando elas ganham mais do que elas gastam, elas têm savings, poupanças. Quando as firmas ganham mais do que elas gastam, elas têm lucro, tá? Quando o custo é maior do que a receita, a firma tem prejuízo. Quando a renda familiar é menor do que o que a empresa do que a família consome, a empresa tem déficit, a empresa entra em dívida. A empresa, não, a família entra em dívida, certo? Certo. Mas se o fluxo é circular, esse dinheiro entra aqui, pô, tudo que a família tá ganhando, a firma tá ganhando. Então, é um jogo de soma zero. Não, não é. Sabe por quê? Porque existe um negócio chamado criação endógena do dinheiro. Existe um negócio chamado criação de valor. Com o tempo, mais dinheiro é criado. E eu não estou falando de Banco Central, não estou falando nada. Com o tempo, mais dinheiro é criado. Esse dinheiro pode ser criado via mercadoria. As pessoas começam a guardar mercadorias e começam a comercializar mercadorias. As pessoas começam a comercializar títulos. Por que títulos? Porque as famílias que vão comprar imóveis para guardar dinheiro via savings, né? Aí elas compram imóveis. As firmas alugam esses imóveis, compram esses imóveis para construir mais fábricas e dão dinheiro para as famílias. As famílias estão superavitárias em dinheiro. As firmas precisam de dinheiro para produção. As famílias emprestam dinheiro para as firmas. Pode ser em título tudo e, logo, existe um outro tipo de firma, que é o sistema financeiro, mas que entra aqui também, que é o banco, né, o sistema financeiro. As famílias emprestam dinheiro para os bancos emprestam dinheiro para as firmas.
Só que aqui é um sistema financeiro, não tem problema nenhum. Tá? Muito bem. Isso é o fluxo circular da renda. O dinheiro é criado endogenamente e aqui eu estou falando um sistema fechado que não tem importação nem exportação, e eu também estou falando um sistema que abstrai o governo. Tá? Léo, e se entra o governo? Não tem problema nenhum. O governo está aqui. O governo oferece alguns serviços. Léo, ele não oferece, não faz nada. Oferece justiça, polícia, regulação. O governo oferece. Tá? E se pagam impostos. E alguma coisa volta à sociedade, funcionários públicos recebem salários. Então, economicamente, o governo é análogo a uma firma. Economicamente. Tá? Muito bem. Ele retira dinheiro da economia via impostos e coloca dinheiro da economia via orçamento público. Léo, mas o governo também cria dinheiro. Sim, ele pode criar. Atualmente é muito difícil. Né? Normalmente ele só dá meio circulante ao dinheiro já criado pela economia. Mas, sim, ele pode criar e isso não altera o fluxo circular da renda, porque o dinheiro é um tipo de mercadoria. Para mim, ele é um tipo de mercadoria... para mim não, né? O dinheiro atual, ele é análogo à dívida. Então ele é um título que é oferecido e esse título é utilizado para comercialização. Tá bom? Muito bem. Isso é economia. Isso é o básico de economia. Tá. Aí, eu faço uma pergunta para vocês. O coletivo de firmas e o coletivo de pessoas podem ter alguns conflitos. Por quê? Porque você pode ter alguns problemas de mercado, as firmas começam a não produzir bens também, as firmas começam a ter monopólio, as famílias começam a demandar mais salários, você pode começar a ter acúmulo de riqueza nas firmas, e as famílias não têm tanto dinheiro, você pode ter deflação. Você pode ter deflação relativa com um preço maior, né, que é uma coisa muito complexa. É uma coisa simples, é uma coisa que acontece muito, mas a deflação relativa é a deterioração da sua capacidade de bens de troca. Mas é coisa difícil de explicar. E as famílias podem ter alguns conflitos com as firmas. E as firmas podem ter alguns conflitos com as famílias. Por quê? Porque isso é uma relação econômica em que envolve pessoas. E pessoas são as coisas mais complicadas do mundo. Então, não é só porque existe dinheiro que está tudo bem. Porque existe a inveja humana, existe a maldade humana e existe uma coisa chamada ignorância. Às vezes as pessoas não se atêm ao problema. Para eles está tudo bem. Você tomar recursos naturais, você destrói, depois as famílias ficam, as firmas vão para outro lugar, você tem os rendimentos decrescentes do capital, você tem uma série de problemas que pode desajustar esse fluxo. Você também tem um fluxo aberto, né, que você tem exportações e importações, né, que o dinheiro escoa, o dinheiro que as firmas tiram das famílias escoa, por exemplo, na exportação de remessa de lucro. Ou um dinheiro afluxa muito grande através da importação de poupança, ou você também tem um desafluxo de dinheiro, porque esse dinheiro que as famílias criam aqui, elas compram bens importados, e esses bens importados vêm de outro lugar onde outras famílias estão produzindo. Você tem uma série de problemas que podem acontecer. A economia trata do quê? A economia trata do estudo disso aqui. A economia trata do estudo do fluxo circular da renda. Praticamente. A família trata a economia trata da produção, distribuição e consumo de bens e serviços numa economia. E o que é a economia? A economia é o fluxo circular da renda. Esse diagrama. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Mas veja, vocês viram no fluxo circular da renda que as famílias produzem e as famílias consomem. Sim, muito bem. Quando eu trato das famílias como consumidoras, que parte da economia vai tratar das famílias como consumidoras? Que parte da economia vai tratar das empresas como produtoras? Léo, por que eu quero saber isso? Porque eu, como firma, eu posso querer saber como é que eu faço os consumidores consumirem da minha mercadoria, não da mercadoria do vizinho. Eu, como consumidor, eu posso tentar ser mais racional, porque isso aqui parte do princípio da racionalidade econômica, tá? Eu posso tentar ser mais racional, eu posso tentar ter mais poupança, eu posso tentar não ter tanto endividamento, eu posso tentar maximizar os meus recursos escassos. Quem trata disso aqui? Microeconomia. Certo? Escolhas do produtor, escolhas do consumidor,
restrição orçamentária, o consumidor não pode consumir tudo, economia de escala, deseconomia de escala e retorno do acrescento do capital, microeconomia. Isso é microeconomia. A microeconomia é chamada pelos marxistas de economia neoclássica. É a matematização destes problemas, dos problemas econômicos que afetam consumidores e produtores. E problema aqui não é na palavra de algo que você... É problema análogo a um problema matemático. Né? É uma questão que você tem que responder, é uma questão que você tem que lidar. Não é um problema igual a BO, né? Deu ruim, não é esse tipo de coisa. Pode ser, mas não. O problema do consumo, devo consumir ou não? Devo investir, eu como empresa, devo investir nessa produção, invertir capital para investir, né? Isso é economia neoclássica, isso é microeconomia. Tá? A microeconomia utiliza muita matemática financeira, utiliza muitos gráficos, utiliza a teoria matemática da teoria dos jogos, e utiliza também utiliza a econometria, mas é uma econometria mais do ponto de vista estatístico. Tá? A econometria é estatístico, há controvérsias. Muito bem. Isso é um dos braços da economia, a microeconomia. Tá? Mas, Léo, e o conjunto de produtores? E o conjunto de consumidores? Para você ver se a economia está indo bem, para você saber o que está acontecendo. Por que uma empresa precisaria saber se a economia está indo bem? Porque a empresa, para tomar decisões de investir ou não, ela pode utilizar os próprios balanços internos, a conta de produtividade e tudo, mas vale a pena a demanda para absorver a maior produção? Ou como os consumidores reagiriam a um aumento de preços? Os próprios consumidores podem querer saber isso se os consumidores se organizarem num negócio chamado Estado. Então os consumidores podem demandar do Estado algumas soluções econômicas. Então você pode precisar de uma técnica econômica que estude as relações, não no micro, mas no macro. Aí nós temos a macroeconomia. São as relações dos consumidores, produtores, que nós vamos chamar de entes privados, com os entes públicos, que nós chamamos de Estado, e claro que existem produtores que são, na verdade, empresas que pertencem ao Estado, mas para a macroeconomia não faz diferença. Tá? E também a relação da economia, do fluxo circular de renda, né? Um conjunto de famílias e empresas com outro conjunto de famílias e empresas. Porque o que sai de uma entra na outra, a renda fica entrando e saindo, a quantidade de meio circulante necessário, isso nós temos a macroeconomia. Dentro da macroeconomia nós temos monetária, nós temos contas nacionais, né? Que são coisas que eu percebi que há muita dificuldade, que as pessoas não sabem utilizar contas nacionais. O que é contas nacionais? PIB, M1, M2, M1, M2, M3, M4, no Brasil não tem M5, mas alguns países têm, M0, índice de Gini, índice de felicidade bruta também existe, desemprego, que eu percebi que vocês também não sabem, que o desemprego, porque a macroeconomia foi desenvolvida por keynesianos. Como eu digo aqui, a microeconomia foi desenvolvida pela escola neoclássica, a síntese neoclássica. A macroeconomia que nós temos hoje, ela foi desenvolvida por keynesianos. Ela sendo desenvolvida por keynesianos, as contas nacionais estão em padrão keynesiano. A base monetária é calculada de forma keynesiana. M1, M2, demanda por dinheiro, oferta de dinheiro, criação endógena, isso tudo é teoria keynesiana. Então, meu amigo, se você quer estudar economia moderna para saber o que você está fazendo, moderno no sentido de contemporânea, né? Para você saber o que você está fazendo, você tem que entender o keynesianismo. Eu não estou falando para você concordar, eu estou falando para você entender o que você está falando. Por quê? Porque o keynesianismo não é mais utilizado. Existem os neo-keynesianos. Mas o keynesianismo foi abandonado junto com o padrão ouro. Comitantemente. Muito bem. Isso é a macroeconomia. Taxa de juros, dívida pública, título de dívida pública, macroeconomia. Isso é o macro. Tá? Microeconomia sou eu que dou aula para membros. Macroeconomia é meu amigo Renato que dá aula para membros. Tá? E nós temos economia, se essa caneta funcionar, nós temos uma coisa que é o seguinte. Bem, muito bem. Eu entendo que os consumidores e produtores, né, que as famílias e as empresas estão produzindo, aí tem a conta de cada um, orçamento doméstico, restrição orçamentária, economia de escala, deseconomia de escala. E aqui eu tenho, que eu calculo, eu tô vendo se a economia tá indo bem e tal. Aí, mas o que é ir bem? O que é certo, o que é errado do ponto de vista econômico? O que nós devemos fazer?
Devemos fazer algo? Nós sabemos de algo? Devemos interferir nas famílias? Devemos interferir nas produções? Esse lucro, é justo que esse lucro fique com os produtores? A economia precisa também de leis. Ela precisa de uma organização. Primeiro, ela precisa de uma organização. Ela precisando, que organização temos que utilizar? Quem vai responder isso aqui não é nem a macroeconomia, nem a microeconomia. É um negócio chamado economia política. E acabou a caneta, né? Economia política. Que vocês vão conhecer como Ecopol. Aqui nós temos as escolas de economia. Porque um keynesiano pode olhar uma situação e vai falar, tá tudo ótimo, maravilha. Vai vir um neoclássico e falar, meu amigo, olha a dívida pública. O keynesiano vai falar, longo prazo estaremos todos mortos. E é verdade. Né? Então, isso é economia política. Ou, olha que maravilha, tá crescendo 20, 30, 40, 50% na década. Tá crescendo, tem dinheiro, há dinheiro no mercado financeiro, as pessoas estão produzindo. Nossa, a renda per capita do Brasil passou de renda per capita africana para renda per capita de Luxemburgo. Somos o país mais rico do mundo. Só que tem um problema. Qual é o problema, Léo? Caiu de 200 milhões de pessoas para 100 milhões de pessoas porque não existe mais taxa de fertilidade e o índice de Gini está estourando. Tá tudo bem. Quem vai falar isso? O neoclássico. Tá tudo bem. Quem vai falar isso? Um liberal mais radical. Quem vai falar que isso está errado? Marxistas e DSI. Porque quem toma decisões é a Ecopol. Então a Ecopol, né, como diriam os portugueses, Ecopol, né, isso eu acho que é mais pronúncia espanhola, mas economia política trata de política, da decisão, o que é certo, o que é errado do ponto de vista econômico. E aqui entra ética. Econômica? Não, ética. Entra moral, entra religião. Entra o quê? Entra tudo que não é economia. E vejam, a Ecopol você tem várias escolas. Várias escolas. Você tem a doutrina social da igreja. Você tem o marxismo. E dentro do marxismo você tem uma série de escolas. Né? Você tem escolas até que o resto dos marxistas não consideram como marxismo. Você tem algumas escolas que são ecléticas. Você tem a social-democracia. Né? O social-democracia não é uma escola de economia. Social-democracia é um pensamento ideológico. Sim. Mas tem algumas decisões e algumas coisas que os liberais... Porque o liberalismo ele é muito amplo. E o liberalismo instaurou o sistema que nós temos hoje. Então, o liberalismo ele tem vários ramos em que, por exemplo, a social-democracia ela se aproxima muito de áreas muito light do marxismo. E você tem uma série de ecleticismos dentro das escolas. E vejam, vocês já devem ter ouvido falar de heterodoxos e ortodoxos. Dentro da macroeconomia, você tem a heterodoxia. O que é doxia? Né? O que é doxa? Doxa é discurso. Né? Então, o discurso corrente dentro da ciência econômica é que se você tem um problema de o Estado está devendo muito, você deve aumentar a arrecadação e diminuir os gastos. Com preferência diminuindo os gastos, porque aumento de arrecadação tende a aumentar os gastos no futuro. Então você tem que manter a dívida num nível seguro, que é para a liquidez do sistema. O que a heterodoxia, a ortodoxia microeconômica diz? Não mexa nos preços, porque os preços são sinalizadores de mercado. Você pode acabar destruindo o mercado. Ortodoxia monetária. Hoje é o monetarismo. Quem manda, né, na política monetária, né? Porque você tem a área da economia que estuda a moeda. A área da economia que estuda a moeda é a área monetária. A área monetária da economia é uma parte da macroeconomia. Só que você precisa de estabilidade monetária para a microeconomia. Você precisa de estabilidade monetária para finanças. Que eu vou tratar de finanças que eu esqueci. E você tem a monetária do ponto de vista da Ecopol. Por quê? O que é certo, o que é errado do ponto de vista monetário. Então você tem escolas, algumas têm um pensamento político próprio, outras não. E outras são só derivações. Alguns marxistas são Modern Monetary Theory,
MMT. O que a MMT prega? Que o dinheiro não é criado endogenamente, que o dinheiro é criado pelo Estado. Então, todo mundo que entende que o dinheiro é criado pelo Estado é Modern Monetary Theory? Acredito que não. Por quê? Porque bitcoiners tendem a concordar. Né? Nisso, a esquerda econômica concorda com os bitcoiners. Muito bem. Então, hoje, qual que é a teoria monetária que é a doxa, né? Que é ortodoxa? Hoje é a teoria monetarista. Essa é a doxa. Essa é a teoria ortodoxa. O MMT ainda é uma teoria heterodoxa e eu tenho uma má notícia para vocês. Tudo indica que num futuro breve a MMT vai ser o mainstream. Isso é muito ruim. Isso é horrível. O dinheiro não é uma propriedade do Estado, eles acreditam que é, mas a MMT não é economia política. A MMT vem de uma escola de economia política, mas ela é apenas para monetária. Só que a MMT, ela junta com uma coisa chamada política fiscal. Porque ela entende que toda monetária é fiscal. Os bitcoiners também acham isso. Né? Eles não sabem a diferença de política monetária para política fiscal. Né? A política monetária é o dinheiro. A política fiscal é o orçamento público, né, dos governos. É os gastos do governo. O que é o gasto do governo? O gasto do governo, né, receita de impostos, né? Receita de impostos menos gastos do governo, né, é igual a receita de impostos menos gastos do governo. Você vai ter duas coisas. Vamos chamar de resultado primário. Vamos chamar de X. Tá? Por que chamar de X, Léo? Porque quando você tem a receita de impostos maior que os gastos do governo, você tem um negócio chamado superávit. Quando você tem receitas de impostos menores do que os gastos do governo, você tem um negócio chamado déficit. E quando são iguais, é neutro. Tá? Muito bem. Isso aqui, o X, é o resultado. Né? Existem muitos resultados. Existe o primário, o secundário, porque você pode falar que gasto do governo não entra o pagamento do título, né? Esse tipo de coisa. Tal. Muito bem. Isso é política fiscal. Tributação, uma série de coisas. Veja, dentro da política fiscal, você também tem economia política. Porque quem nós vamos tributar? Quem merece ser tributado? É certo tributar? Devemos tributar? Economia política. Tá? Muito bem. E a micro também. Para a microeconomia, todo imposto é sobre renda. Por quê? Porque diminui a capacidade da restrição orçamentária. Então você está tirando renda disponível. Vejam que as 4 partes da economia conversam com as áreas da economia. Econometria, que é a utilização de técnicas estatísticas e de matemática, mas basicamente estatísticas, para processamento de dados econômicos. Macro usa, micro pode utilizar, finanças utiliza, deveria utilizar mais. E economia política pode utilizar para quê? Para fazer o discurso. Esses são os 4 braços da economia. Léo, e finanças? Finanças nesse fluxo circular da renda que eu fiz aqui, vocês veem que a família pode ser superavitária ou as firmas podem ser superavitárias. Como é que as firmas vão aplicar o dinheiro que eles estão conseguindo para aumentar a produção? Ela precisa da finança interna da empresa, que é isso aqui. Microeconomia é isso aqui, só que finanças é o que você fazer o bem tratar das finanças da empresa, para ver se vale a pena investir. Você deve investir. Onde eu vou investir? Compro título, compro ação, entro para o mercado, faço uma oferta pública de ações. Isso é finanças. Né? E as famílias, me sobrou dinheiro, o que eu faço do meu rico dinheirinho? Empresto para o governo, empresto para as firmas, compro ouro, compro Bitcoin, finanças. E instrumentos financeiros, bancos. O bem tratar, a boa gestão dos recursos excedentes. Finanças é a boa gestão das poupanças e do investimento. Do ponto de vista o quê, Léo? Do ponto de vista da pecúnia. O que vai me dar mais dinheiro? Isso é finanças. Corte de custos, finanças também. É microeconomia, mas é finanças de empresas. Finanças domésticas, também. Isso é finanças. E tudo que entra em economia, tudo de economia, você pode reduzir a 4 áreas. Macro, micro, finança e economia política. Finanças, entre economia política, sim. É ético você entesourar dinheiro.
Lógico, o dinheiro é meu, isso é liberalismo. Isso é liberalismo. Os marxistas não concordam com você. Os marxistas não concordam com você. Alguns neocons, que neocon não é uma escola econômica, mas é uma ideologia, né? Que tem alguns braços em economia também, dentro da síntese neoclássica. A síntese neoclássica é uma escola econômica, tá? Alguns neocons, pela síntese neoclássica, vai falar o seguinte: olha, você pode investir, mas existem alguns investimentos que são imorais. Por exemplo, investir em drogas recreativas, né, em substâncias recreativas. Você investir em indústrias plus 18. Né? Existem escolas econômicas que nós não conhecemos no Ocidente. Por exemplo, as escolas econômicas árabes. Você tem? Tem, porque você tem uma ética de árabes e muçulmanos. Tá? Os muçulmanos não. Você tem uma ética da religião islâmica, muçulmana. Uma das duas é pejorativa, não sei, tá, gente? Então, da religião muçulmana islâmica, existe uma ética que vai afetar a economia política. Pode ser uma síntese com o marxismo, pode ser uma síntese com o liberalismo, mas já é outra coisa. Você tem os novos socialismos asiáticos. Você tem a doutrina do Partido Comunista Chinês, que é uma escola econômica em si. Você tem o marxismo-leninismo. Perdão. Você tem a doutrina econômica da União Soviética, que mudou, né, em 1970. Tudo isso afeta a economia política, vai transformando as escolas. E as escolas também são transformadas por novas evidências macro. Por exemplo, eu já dei o exemplo, 1971. O que aconteceu em 1971? O fim do padrão ouro e, ao mesmo tempo, o fim do keynesianismo. Por quê? Porque o padrão ouro e o keynesianismo se esgotaram em estagflação. Estagnação econômica como inflação. O que Friedman vai falar nesse livro que eu indiquei para vocês no começo do vídeo, que isso aconteceu por quê? Porque havia inflação creditícia. Não havia capacidade de se aumentar a produtividade via capital financeiro. Outra coisa, existem alguns termos econômicos que todas as escolas têm que saber. E como é que nós padronizamos? Nós padronizamos hoje pela economia neoclássica, pela síntese neoclássica. A síntese neoclássica diz o seguinte: capital, você tem o capital fixo, você tem o capital financeiro e você tem o capital humano. Aqui é o trabalho, royalties, tudo que é fruto do trabalho humano em si. Royalties, desenho industrial, propriedade intelectual, capital humano, você entra as instituições também. Como as instituições do país funcionam. Né? Judiciário, polícia, segurança pública, a cultura do país. Isso é capital humano. Né? A cultura é o lugar de base, né? Não tem como você falar o que é bom e o que é ruim para os neoclássicos. Tá? Você tem o capital financeiro, que é dinheiro, e você tem o capital fixo. Isso aqui é a síntese neoclássica que diz quais são os termos do que nós estamos falando. Assim como eu disse, olha, o keynesianismo não é mais utilizado. Porém, a nomenclatura das contas nacionais é uma nomenclatura totalmente keynesiana, que nós utilizamos até hoje. Então, quando você fala inflação, você está falando o termo de aumento generalizado do nível de preços. Não, Léo, eu não concordo. Beleza. Aí você vai falar o seguinte: a inflação para os austríacos. Se você está colocando um predicado, é porque aquele termo não é, gente. Ah, mas inflação veio de inflacionar a base monetária. Tá bom. O átomo significa que ele não é divisível. Então você vai falar que usinas nucleares, né, de fissão atômica não existem, bombas atômicas não existem. Porque átomo significa indivisível. Né? Fissão significa dividir. Então fissão atômica é uma contradição em termos? Não é. É porque a palavra se mantém, mas o termo se modifica. Você quer usar a terminologia austríaca? Saiba que você está sendo heterodoxo. Porque a doxa se padronizou em falar capital fixo, capital financeiro, inflação como aumento do nível de preços. Inflação como que a inflação é aumento dos níveis de preços, porém, você pode ter diminuição do poder de compra mesmo com deflação. Tá? Por quê? Por que você consegue ter diminuição do poder de compra mesmo com deflação? Porque aí é deflação relativa. Né? Eu estou ganhando cada vez menos, a minha deflação é mais rápida que a sua. A sua deflação é mais rápida que a minha. Então as suas coisas ficam mais baratas num tempo mais devagar do que eu perco renda. Isso é inflação relativa num contexto deflacionário. Isso é perda do poder de compra. Isso é a doxa. Quando você está falando de economia, você está falando assim. Por quê? Porque é importante quando você for estudar economia, se você quiser estudar economia, não estou falando de entrar numa faculdade, eu estou falando para você entender o que você está falando, para você não ser um papagaio. Porque é papagaios que falam coisas que não sabem. E eu acho que não é compatível com a dignidade humana uma pessoa falar uma coisa que ela não sabe. Ela pode defender o que ela quiser, contanto que ela sabe que ela está falando besteira.
Porque aí é ética. Aí é problema dela. Eu acho que é um ato de boa vontade você ensinar as pessoas que estão falando besteira. Uma pessoa adulta. Porque, veja, existe um negócio, desculpem o meu latim, se chama status questiones, né? Mas vamos escrever em latim. Status questiones. O que é isso? Sempre que você quiser estudar uma ciência, saiba em que pé está a discussão. Por quê? Ciência nada mais é do que uma conversa. Léo, como assim? Eu quero aprender algo, eu quero ter ciência, eu quero deixar de ser ignorante. Eu preciso saber o que as pessoas que já se dedicaram no assunto estão falando sobre o assunto. E, Léo, como é que eu sei que as pessoas não estão falando besteira? Porque elas têm metodologia. Mas tem um problema, a sociedade humana é baseada em confiança. Se a sociedade humana é baseada em confiança, como é que eu sei que a metodologia está certa? Você tem um negócio chamado revisão por pares. Se eu tenho um negócio chamado revisão por pares, eu estou confiando na revisão por pares. Não é que eu estou confiando no consenso científico, mas estou partindo do princípio que as pessoas não querem me enganar. E uma coisa engraçada. Por quê? Porque as mesmas pessoas, e em sua maioria são materialistas, que são de economia, de ciências duras, né? Físicos, químicos, quando querem falar de economia, falam que a economia não é uma ciência. Por quê? Porque a economia você tem uma diferença de opinião. Beleza. Por quê? Porque você tem a economia política, só que a economia política ela não trata do que é certo ou errado no sentido de conhecimento econômico amplo. A economia política trata da técnica. Qual é a melhor técnica a ser utilizada neste conceito? Agora, o estudo da economia é científico. A economia política diz o que eu devo fazer ou não. Agora, por que tal coisa acontece, a diferença é de termos. Por exemplo, quando vocês falam, o que aconteceu depois de 1971 foi por causa do fim do padrão ouro. Olha, um monetarista vai te falar o seguinte, não foi o fim do padrão ouro. O que aconteceu foi o aumento de capital fixo propiciado por uma maior oferta monetária que permitiu que as empresas se endividassem e comprassem máquinas e equipamentos, o que levou a um desemprego relativo em setores que pagavam comparativamente melhor e abriu um novo campo econômico de serviços. Isso levou à precarização das relações de trabalho. Os marxistas vão falar que isso é o exército proletário de reserva. E é. Por quê? Porque as pessoas estão competindo por trabalhos que pagam menos e elas têm menos poder de barganha, porque o emprego, a princípio, é de menor capacidade, é de menor exigência de capacidade técnica. Isso é bom, isso é ruim? Os monetaristas vão falar que é bom. Eu entendo que, para a sociedade que nós vivemos hoje, é isso. Nós não teríamos avanços tecnológicos da forma que nós temos hoje sem a capacidade de endividamento no futuro. Então, quando você critica o que aconteceu em 1971, saiba do que você está falando, porque você está criticando isso num iPhone. Como a empresa teria capital financeiro? Como é que o Estado conseguiria se endividar para fazer todas as tecnologias estatais necessárias para a produção do iPhone se ainda tivesse preso ao padrão ouro-dólar de 1971, que acabou em 1971? Então, em ciência, saiba do que você está falando, saiba a que pé está a discussão. Por exemplo, quando você for xingar alguém com termos econômicos e chamar alguém de keynesiano, saiba que keynesianismo não é uma ofensa. Chamar de comunista é, de keynesianismo não. Por quê? Porque o keynesianismo desaparece em 1971. Léo, como assim? Depois nós temos um negócio chamado os neo-keynesianos. E o neo-keynesianismo tem uma política monetária muito parecida à política monetária mainstream hoje, que é o monetarismo. E quase todas as críticas que vocês têm, bitcoiners, ao keynesianismo, os monetaristas também tinham. E isso foi absorvido e resolvido por quê? Porque o monetarismo bebe muito da escola austríaca. Saibam o que vocês estão falando quando vocês falam que o aumento da base monetária é a inflação. Veja, não pode ser. Por quê? Porque essa definição é uma definição da escola austríaca. Certo? Muito bem. Maravilha. Só que a própria escola austríaca, em Teoria da Moeda do Crédito, um artigo do Hayek que eu vou deixar, quando eu falo Hayek, é que Hayek é um nome armênio, né? Então, desculpa. Do Hayek, que eu vou deixar aqui, que o Renato, meu amigo, fez uma análise desse artigo, que ele mostra a inflação de custos. Tá? Por quê? Eu não vou entrar nesse tema hoje. Um dia eu posso voltar nisso aí, mas para a filosofia econômica. Mas eu quero dizer o seguinte: M2 é uma terminologia keynesiana.
Aumento da base monetária, gerando inflação, está subentendido que é o aumento mesmo, é você tirar a base monetária do equilíbrio. Você tirar a base monetária do equilíbrio não é apenas você aumentar o M2. É outra coisa, é você aumentar a oferta monetária maior do que a demanda, né? O delta de oferta ser maior que o delta de demanda. É você retirar do equilíbrio. Só que M2 demonstra muito de demanda por dinheiro. Por quê? Porque existem savings em M2. Ah, então vamos a M1, mas tem gente que usa dinheiro como savings também, como poupança. Por quê? Porque tem depósito à vista. E tem gente que deixa o dinheiro depósito à vista. Então, você tem que usar uma outra coisa, que é o True Supply Money. Léo, o que é isso? Isso é uma terminologia austríaca, justamente para medir isso aqui. E se você pegar o True Supply Money dos Estados Unidos, ele é basicamente a inflação oficial. Léo, você voltou nesse assunto? Não, só estou mostrando para vocês o seguinte, entendam do que vocês estão falando. Por exemplo, fix the money, resolva o dinheiro que você resolve a sociedade. Isso é economia política. Quem diz isso? Duas escolas, dois campos, né? Os marxistas. E quem mais? Os bitcoiners, maximalistas. Economia política. Que nós podemos fazer transformações via economia. Via economia, você pode fazer transformações políticas. Gente, só existe uma escola de pensamento, eu não estou falando mais de economia, eu estou falando de filosofia. Só existe uma escola de filosofia que sustenta o argumento de que alterações econômicas alteram objetivamente, não de forma colateral, mas de forma objetiva, que uma política econômica pode modificar a sociedade em si. São os marxistas. Isso não é mais economia. Por quê? Porque a economia se dispõe a você olhar o fluxo de renda. Né? Essa brincadeirinha que eu fiz aqui. Certo? A economia se dispõe a estudar isso. Seja macro, seja micro, seja copom, seja finanças. E por que eu modificar essas relações, eu vou modificar as famílias? Isso não é mais economia. Isso não é o que eu quero saber. Então, gente, quando vocês... E eu espero que eu tenha mostrado aqui para vocês que vocês não entendem de economia, isso não é uma ofensa. Eu não entendo de astrofísica. Eu não entendo de engenharia de alimentos. Eu não entendo de mecânica. Eu tenho curiosidade sobre engenharia de alimentos, eu tenho curiosidade sobre astrofísica, eu tenho curiosidade sobre mecânica. Mas eu nunca peguei um manual básico para saber o status questiones, que eu nem sei onde eu escrevi agora, para saber em que pé está essa discussão. Quais são as contribuições mais recentes? E pior, quais são as contribuições basilares? Que são fundamento da ciência. Você saber a terminologia é sine qua non, né? É indispensável você saber a terminologia para você tratar de um assunto. Porque senão, às vezes, você está discutindo com alguém e vocês estão falando a mesma coisa, vocês só estão usando termos diferentes. Então, para você alcançar a verdade, ou algo mais próximo da verdade, que é a verossemelhança, você tem que saber o que as pessoas já falaram. Léo, não me importa, porque tudo isso aí é comprado. Teve uma reunião em 1900 e não sei quanto nos Estados Unidos que eles fizeram um sistema econômico. Então, meu amigo, você já acha que não se chega à verdade? Porque, veja, leia Descartes, né? Leia a obra cartesiana, que é o seguinte, você acha que o mundo é um demiurgo que quer te enganar. E você só pode confiar no seu próprio pensamento, porque penso, logo existo. Se você só pode confiar no seu próprio pensamento porque todo mundo está querendo te enganar, duas coisas. Primeiro, cuidado para você não virar esquizofrênico. E nenhum preconceito aos esquizofrênicos, mas eu acho que é uma vida muito sofrida. E segundo, se você acha que todo mundo está querendo te enganar, você vai ter que dedicar uma vida a esse estudo. Você vai ter que desenvolver novos métodos. Você vai ter que desenvolver sentado no seu quarto. A economia é um estudo da sociedade, é uma ciência social que tem acessórios matemáticos, filosóficos,
Tem testes. Não laboratoriais, mas tem testes estatísticos. Veja, mas é uma ciência, e a ciência, mesmo a ciência física, a comunidade científica e o ensino depende de uma coisa chamada confiança. O status questiones, a revisão por pares da metodologia, as publicações, a doxa, isso aqui é pra gente organizar pensamento, pra eu não precisar ser um Aristóteles toda hora que eu quiser saber o que tá acontecendo. Eu só leio o que Aristóteles já falou, eu só leio o que Platão já falou. Eu leio o que Newton falou, eu leio o que Einstein falou, ou que pessoas falando o que eles falaram. Mas toda hora você tem que ser um pequeno gênio, porque você quer reformular a economia. Então, por isso que é importante a gente saber também o currículo das pessoas, para saber de que ponto de vista elas estão falando. Elas entendem isso aqui? Elas entendem os 4 braços? Micro, macro, finanças e Ecopol? Por quê? Porque financista tende a ignorar os outros. Ele olha para macro como se macro fosse uma ferramenta dele. E ele ignora o Ecopol. E ele olha para a Ecopol apenas em data de próximo de eleição para fazer o trade do próximo presidente da República. Isso é uma ignorância. Ponto de vista Ecopol, sim, mas o cara trabalha num banco. Para que ele quer saber de Ecopol? Eu ignoro finanças, eu não estudo finanças. Tanto que aqui no canal, as aulas de micro quem professa sou eu, as aulas de macro quem professa é o Renato, e Ecopol nós vamos dividir entre eu e o Renato. Eu estou fazendo ética econômica e o Renato vai fazer, mais pra frente vocês vão ter novidade, para membros, tá? Finanças no canal, eu e o Renato nós tratamos, vou tratar mais marginalmente. E por quê? Porque eu não tenho interesse. Eu realmente não tenho interesse em finanças. Que é isso. Eu sei que vocês têm, mas eu não tenho. Então, quem sabe a gente faz uma parceria com alguém que goste disso. Mas é isso que eu queria falar. Provavelmente você não entende economia. Provavelmente você vê em jornal alguém falando um discurso, mas você não entende a nomenclatura básica. Você fica muito bravo quando falam inflação é tanto. Aí falam inflação não é isso. Olha, inflação é o conceito do aumento generalizado dos preços. Léo, não, inflação é o aumento da base monetária. Veja, tem um problema. Porque o aumento da base monetária pode não levar ao aumento generalizado dos preços. Então você está falando de inflação monetária. Né? Inflação da base monetária. Né? Aumento da base monetária. Inflação como uma palavra da língua portuguesa, não como uma palavra econômica. Ou você está usando heterodoxia. Se você está usando heterodoxia, você tem que deixar claro que é heterodoxia. E você vai ter que até que explicar. Então é importante nós padronizarmos para a ciência. Tá? Muito bem. Como você mede a inflação? Como você mede? Você mede por índice de preço. Você pega uma cesta e você vê quanto aumentou de uma para outra. Léo, para que é minha importante inflação? A inflação é importante à macroeconomia para a política pública. Você formula a política pública? Não, você não formula. Então a inflação que é importante para você é para a microeconomia, a sua inflação. PIB. O PIB é importante para você como formador de política pública. O que é importante para você? Renda disponível, microeconomia. Certo, gente? É isso que eu queria falar hoje. Um vídeo mais longo de domingo. Tá? Curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membros. Tá? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.